O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por trás, chorava aos pés de Jesus. Com lágrimas, começou a banhar-lhes os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijo e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher é esta, tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivessem com o que pagar, o homem perdoou os 2. Com qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu os meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A tua fé te salvou. Por muitas vezes, no ministério sacerdotal, nós somos interrogados com esta pergunta: Padre, como eu faço para ter fé? Ou como faz para aumentar a fé? No Evangelho de hoje, Jesus nos dá uma pista. Tem fé aquele que acredita, tem fé aquele que quer ter fé. Uma senhorinha muito simples perguntava ao grande teólogo da igreja, São Tomás de Aquino, como ser santa. E São Tomás disse: muito simples, basta querer. Você quer, se você quiser, acontecerá. E esta mulher, no Evangelho de hoje, nos mostra a coragem de assumir a sua condição. Ela sendo pecadora, e o Evangelho aqui foi muito sutil, porque na verdade ela era prostituta, e para não usar esta palavra, o evangelista colocou pecadora, pois a cidade inteira sabia qual era a profissão que ela exercia na cidade. E ela, ao saber que Jesus estava na casa de um fariseu, ela não foi convidada e ela teve a coragem de ir até lá e se colocar aos pés de Jesus e fazer aquele rito que Jesus depois cobra do fariseu, que na casa de todo bom judeu acontece. Ao chegar uma visita na casa de um judeu, deve-se lavar os pés, deve-se dar o beijo no rosto de saudação de boas-vindas e se deve dar o óleo para perfumar a fronte. A mulher, ao invés de fazer na cabeça de Jesus, o fez nos pés. O Evangelho de hoje fala da coragem de nós nos colocarmos aos pés do Mestre.
nas nossas condições mais miseráveis e mais frágeis. Muitas vezes nós carregamos dentro de nós tantas fraquezas, tantos pecados, mas não temos a coragem que essa mulher hoje teve. E aí o fariseu, como sempre, pré-julgando a Jesus, diz assim: se ele fosse um profeta, saberia de quem se trata esta mulher. E Jesus vai um pouco mais além. Jesus não diz a ele quem é a mulher, mas Jesus, conhecendo o coração dele, diz assim: havia 2 homens, um devia 500, o outro 50. Sem ter com que pagar, o cobrador perdoou o pecado dos 2, a dívida dos 2, melhor assim. A quem ele perdoou mais? Perdoou a quem mais devia, a quem mais tinha contas a pagar. Assim funciona conosco. Às vezes nós pensamos, imaginamos que o nosso pecado é tão grande que talvez não haverá perdão da parte de Deus. Quando na verdade, meus irmãos, basta querer. Se nós nos movermos ao encontro de Deus, se nós deixarmos que Ele venha até nós, se nós permitirmos nos humilhar na presença de Deus, nós sairemos exultantes, como esta mulher no final do Evangelho, que Jesus diz assim: vá em paz, teus pecados estão perdoados. A vida dessa mulher foi resgatada, a dignidade dela foi recolocada no seu lugar. Jesus, ao ter esse encontro com essa mulher, nos ensina que quem vai até Deus não sai com as mãos vazias, em situação nenhuma. Quem se coloca diante de Deus, por mais difícil que seja o problema, por mais difícil que seja o pecado, Deus sempre nos dá em abundância o seu perdão e o seu amor. Perdoa muito quem muito ama, e muito ama quem muito perdoa. O gesto de Jesus na cruz é de muito amor e de muito perdão. O Evangelho de hoje, assim terminamos a nossa reflexão, também fala da ressurreição de Jesus. Nós só teremos fé e nós só acreditaremos que Deus pode realizar algo em nossa vida se nós professarmos a nossa fé na ressurreição de Jesus. Um elemento muito bonito que aparece neste Evangelho é o vaso de alabastro, que era uma pedra translúcida que se usava antigamente nas janelas, porque não havia o vidro. Então se colocava esta pedra de alabastro e ela deixava transparecer o sol, transpassar o sol e iluminava o ambiente. E esta mulher leva este vaso, olha só, ela sendo prostituta, tirou do seu dinheiro algo tão caro para ungir os pés de Jesus. E isso vai nos lembrar aquela cena do Evangelho, quando Jesus é tirado da cruz, é depositado no sepulcro, a sua mãe e a outra Maria, que acredita-se, há uma tradição, que seja esta mulher do Evangelho de hoje, vai novamente ao túmulo de Jesus, no sábado bem de manhã, para ungir o corpo de Jesus com os perfumes. Quem muito foi amado, muito amará. O Evangelho de hoje tem essa ponte de ligação. Esta mulher ao qual Jesus perdoou não se afastará de Jesus em nenhum momento da sua vida. Ela vai acompanhar Jesus até o dia da ressurreição. Quem conhece Deus, quem conhece Jesus, não se aparta dele em nenhum momento. Segue ele aonde ele estiver e aonde ele levar. E Jesus passou pela cruz e ela esteve junto com Maria. Jesus foi ao túmulo e ela foi ao túmulo ungir o corpo de Jesus com a sua mãe, Maria Santíssima. Que este Evangelho possa nos trazer sempre esta graça de sabermos que Deus nos ama, que Deus sempre nos perdoa. A partir desta quinta-feira, todas as quintas-feiras nós estaremos atendendo confissões na porta da igreja. Toda quinta-feira teremos, como já de costume, a exposição do Santíssimo e às 6h20, às vésperas, 6h40, os sacerdotes estarão atendendo confissão. Achei oportuno de dizer isto
a partir dessa reflexão, para dizer que nós temos muitas oportunidades de nos encontrarmos com Deus. O sacramento da reconciliação é uma delas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.